Eu vi capoeira pela primeira vez, foi em 72 mais ou menos. Foi assistindo televisão num bar. Eu tinha a faixa de 7 anos de idade e passava uma série na televisão chamada Kung Fu. E esse ator era um monge que andava pro mundo e ele sempre batia em todo mundo. Aí um dia encontrou um cidadão que não conseguiu pegar esse cidadão. Aí ele perguntou, essa técnica eu não conheço. Aí ele respondeu, essa técnica se chama capoeira, foi criada no Brasil. Nessa altura, quem estava lá, os sem televisão, os televizinhos, bateu palma para tudo quanto é lado. Eu ia falar para você, viu? Só felicidade. Falou Brasil, somos todos brasileiros, né? Tinha o Gilberto, nós era amigos de infância, conversei com ele também gostava de esporte e ele fazia judô. E ele começou a passar os treinamentos de judô, entendeu? Adquirimos um livro, chama Itinerário da Capoeira, e aí passamos a treinar pelo livro. A gente aquecia no aquecimento dele e depois treinava os golpes da capoeira lá do jeito nosso. Lá parecendo uma garça sem asa, daquele tipo ali. Mas fazia, igual a criança começando a andar. Repetia o que vinha no livro, que vinha na série e tudo. A gente tentava catar o máximo possível. Era o que tinha, então a gente tinha de colher aquilo. A capoeira começou para mim na época de 80, 82, 83 mais ou menos. Eu conheci a capoeira através do Gilberto. Ele treinava judô comigo e o Gilberto que me apresentou a capoeira. E a capoeira, ela foi assim um patamar para mim, uma mudança de vida para mim na época, né? Porque eu era um cara assim que eu saía na rua, parece que a encrenca, eu chamava a encrenca, entendeu? Os próprios amigos meus falavam, Jaime, você não vai brigar não, né? Eu fiquei sabendo que tinha um grupo de capoeira chamado Grupo de Capoeira Escravo, do mestre Evanil e o professor Mangela. Aí eu fui treinar com eles, era em Passa Quatro. E essa época foi faixa de 85, 86, mais ou menos, que eu fui treinar com eles. E a gente foi afirmar mais quando a gente foi com o Mangela, né? Porque já era um grupo mais organizado, o Vanil já era lá mais do estado do Rio. Aqui era um lugar morto, ninguém sabia o que era Tenhandu direito sobre capoeira. Eu conheci a capoeira lá no Campestre, pelo professor Magela. Lá que eu conheci o Carreté, não tinha tanta amizade com o Carreté. Comecei a ver a capoeira através do Gilberto. O Gilberto falou, Jaime, você quer entrar na capoeira lá no CRI? Eu falei, vou, então vou matricular você lá. Eu falei, beleza. O Magela, o trabalho dele era na rede ferroviária e eu acho que nessa época foi preciso mudar para Cruzeiro. E ele ficava difícil para ele vir também. Depois do Mangela apareceu o D, o professor D. Aí lá no CRI, ele era professor de musculação, aí eu fui treinar com ele. E o D ficou com nós um tempo passando. E o D dava aula, sala fechada. Disciplina em primeiro lugar. Eu lembro que nós entramos na capoeira, eu lembro dos meus colegas lá, que ficou. No primeiro dia nós tínhamos 45 alunos lá dentro dessa capoeira do CRI. No segundo dia, só tinha 8. No terceiro, quarto treino para frente, só ficou eu, o Carreté, o Gilberto, e o Carlinho e o Gilmar. Só. Ele era muito técnico, ele usava muita força bruta. E lá era muito exercício. Eu lembro que só de exercício, né, chegava a fazer 3 a 4 horas de exercício. Só de exercício. O golpe da capoeira era a faixa de 50 a 70. A 75 cada golpe com cada perna. Sem armada, 50 com uma perna e 50 com a outra. Meia luz, 50 com uma, 50 com a outra. E isso era só no treino. Antes tinha um aquecimento, era 1 hora de aquecimento, mais 1h30 batendo os golpes. Depois ele puxava, passava, se a gente fosse passar algum movimento, tinha mais lá uma meia hora, 1 hora de movimento, aí depois a roda. O que aconteceu nessa época? A gente tinha assim a gente tinha tanta assim vontade, a gente tinha tanto preparo que quando a gente entrava numa roda, que a turma jogava 2, 3 minutos, a gente podia ficar horas jogando porque o nosso preparo era muito superior. Mas se não fosse o treino rústico do D, não tinha senzala aqui hoje.
Não tinha hoje o pessoal do BN hoje aqui. Fez uma base de pedra. Ou você era capoeira, ou você não era. E o que aconteceu? O nosso professor, devido a ter poucos alunos e morar fora, não estava compensando mais para ele vir para cá, porque era pouco aluno. Aí o que aconteceu? Ele foi embora, deixou a capoeira aí. Aí o D foi embora, eu ia buscar movimento com o D lá em Itajubá. Foi onde nós começamos a montar o grupo, que veio o Jame, que tem a foto aí. Foi na época do D. Nessa época, eu conversando com o Gilberto, com o Carreté, a gente tinha muita amizade, nós três. Vamos, Carreté, vamos ver se a gente não para, né? Vamos ver se a gente treina, vamos ver se a gente arruma um outro professor para começar a treinar e tal. E nós fomos treinando. E nisso nós fomos convidando os alunos, outros colegas, para vir treinar com a gente. E nessa época eu lembro que a gente tinha uma média de 30, 40 colegas treinando com a gente aqui na fundação. Era aqui nesse espaço que a gente treinava. O D vai embora, aí vem o Carrapeta, né? Aí cresce. Cresce porque já tinha o pessoal que nós já tomava conta aqui. Quando o Carrapeta chegou na minha casa, aí começamos a conversar. No outro dia eu já trouxe ele para cá e já sumiu. Eu comecei a capoeira em 86. Eu comecei a conhecer a capoeira através dos meus irmãos. E eles iam para casa, começavam a jogar capoeira em frente da casa dos meus pais. E eu ficava olhando aquilo, né, prestando atenção no que eles estavam fazendo. E comecei a gostar. Um belo dia eles levaram o professor Carrapeta na casa do meu pai. E de lá eu fui apresentado ao professor. Até o meu irmão Carlos falou: Carrapeta, esse aqui é o meu irmão, ele gosta muito de capoeira. E queria levar ele para praticar. E na época o Carrapeta cobrava mensalidade e eu não tinha condição de pagar. Aí o Carrapeta falou: não, gostei muito da sua capoeira, gostei de você, e a partir de hoje você vai treinar comigo. Eu vou levar você para a fundação, vou te dar uma bolsa. E eu nem sabia o que era bolsa, na verdade, né? E eu lembro das técnicas dele, que a gente chegava aqui para treinar, ele falava uma coisa para nós que eu não esqueço até hoje. O profissional, para ele se tornar profissional, ele treina, ele treina incansavelmente. E os últimos movimentos têm que ser os melhores. Você não treinou tudo isso? Por que o último tem que ser pior? E quando eu comecei a treinar a capoeira aqui na fundação, o Carrapeta, ele botava a gente para treinar junto com os adultos. Então era pouca criança, e não tinha horários de criança, né, e adulto. Era um horário só para todo mundo. E na época a gente ralava muito. O treino era muito duro, né, era muito repetitivo. Era um treino intenso, onde o Carrapeta botava a gente para fazer o físico. Na época era mais físico do que técnica. Então chegava aqui, era mais ou menos 1 hora de treino, puxado, treino pesado, e a gente dava conta. Fácil não era, mas a gente seguia aí os treinos que o Carrapeta passava. Eu comecei a gingar no cantinho, ele botava no cantinho. Pegava 3 chinelos, né? Eu dava 2 na frente e 1 atrás, fazia um desenho de um triângulo e me colocava para gingar. Isso foi o mês inteiro, gingando, só ginga, nada de outros movimentos. O Carrapeta, ele na verdade, ele veio, chegou aqui como aluno do Peixinho, mas ele não era aluno do Peixinho, ele era aluno do Tony Vargas. Aí ele apareceu para cá, para o sul de Minas, e ficou aqui. O sistema, o jeito era uniforme. Entendeu? Um uniforme mais bonito, mais jeito organizado, aquele jeito deles mais apurado. Ele já veio lá da senzala, né? Lá do Peixinho, tudo mais cadenciado, né? O Carrapeta foi embora em 94 para 95 e deixou a gente órfão, né? Ficamos sem professor. Mas esse pessoal que treinava antes, eles começaram a puxar aula para nós. E seguimos, né? Seguimos na capoeira, seguimos naquela disciplina, naquele respeito. Aí a gente fazia parte também da musicalidade, começamos a aprender a tocar berimbau, a fazer nossos próprios instrumentos. Eu lembro que uma época
o professor Carrapeta, ele insistiu muito para que eu estudasse. Eu estava com meus 10, 12 anos já e não estudava. E ele me cobrou, olha bem, se você não estudar, você vai perder a bolsa, você não vai continuar mais na capoeira. Isso foi bom, porque meus pais cobravam e eu não ouvia meus pais. Voltei a estudar, né, com 15 anos de idade, fiz um Mobral. Do Mobral, eu fui para a escola, na Dona Semiana, a qual eu tenho muito orgulho. Comecei a estudar na Dona Semiana, no bairro Nossa Senhora de Fátima, fiz a primeira série, segunda, terceira, até a oitava. E lá comecei a dar aula de capoeira também. A saudosa Dona Alfa liberou espaço para a gente dar aula. Eu fui aperfeiçoando a capoeira, tinha bastante de alunos, eu ministrando aula de capoeira dentro da escola. Isso para mim foi um privilégio, né? A capoeira conseguir estar dentro de uma escola pública. Eu lembro que um dia o Preto falou para mim assim, Jaime, cara, nós estamos com um professor aqui, e o professor nosso agora, né, tem um grupo de alunos muito grande, e o professor está querendo que a gente pague, a gente não tem condição de pagar uma capoeira, quer que todo mundo paga, está complicando para nós, e a gente gosta de treinar uma capoeira. Se eu colocar vocês no grupo Senzala, vocês treinam? Ele falou para mim assim, treino, Jaime, é o sonho nosso. É mesmo? É, tá bom. Peguei o telefone que eu tinha do Peixinho na época, depois de anos. Falei, não deve ser o mesmo telefone, né? Como era residencial, liguei para ele. Aí eu contei a história do Preto com o Beni para ele. Eu queria muito que você ajudasse esses dois alunos, esses dois colegas meus. E o Peixinho falou assim, olha, Jaime, fala para eles virem aqui que eu vou dar aula para os dois. O Peixinho falou para ele, olha meninos, eu não vou indicar aluno nenhum para dar aula para vocês. Eu mesmo, Peixinho, vou ser professor de vocês dois. Se vocês tiverem condição de me pagar, me paga. Se não tiver condição, eu vou dar aula do mesmo jeito para vocês dois. Vocês vão ser meus alunos. E se falar, treinar com Peixinho naquela época era uma raridade. Eu falo que o Preto Cubene teve os melhores professores do mundo. E a partir dali o Peixinho falou para eles, ó, a partir de hoje, aqui na região, todo mundo que vir treinar com o Grupo Senzala não vai ser mais aluno do mestre Peixinho, mas vai ser aluno do Preto e do Beni. É vocês que vão representar o Grupo Senzala aqui no sul de Minas. Já levei a capoeira para Hong Kong, né, um município de Itaendu desse tamanho, né, um Brasil enorme, com grandes capoeiristas, com grandes grupos de capoeira. Nós fomos presenteados para levar a capoeira lá em Hong Kong. Fiz workshop lá na China, mostrando um pouquinho da cultura nossa para eles, né? Ficaram maravilhados em conhecer um pouquinho da nossa cultura. A gente mostrou o que a capoeira representa para nós. E a capoeira, que era aquele bicho-papão que era visto na minha época, ela se tornou uma referência aqui dentro hoje, né? De educação, de disciplina, de respeito. Hoje, se a gente for falar em capoeira hoje, referente dentro, não é o Jaime, não é o Carretena, é o Beni. Ele que segurou a peteca, é ele que está aqui na frente de tudo. E eu fico muito feliz que toda vez que tem um evento de capoeira aqui em Itaendu, desde quando eles começaram, eles nunca esqueceram daquelas pessoas que deu o pontapé lá no início. O que está fazendo aqui, né, hoje que ele está fazendo todas, festival, né, cultural que a gente tem em novembro, né, o mestre chama o Jaime, chama o Carreta, chama os irmãos dele, chama o Gilberto, que foi a turma que deu início com eles lá atrás, que empurrou ele na capoeira, que colocou eles. Eu lembro muito bem do Beni, era do tamanho dessas criancinhas aqui, ó. A gente saía para as rodas, era ele e o Edinho, eu cuidava dos dois. Muitas vezes eu fazia o lanche deles, mas não fazia o meu. Porque eles crianças em primeiro lugar em tudo. E hoje aí, ó, tá o mestre aí, ó. E poder estar relatando isso aqui hoje é um incentivo para nós, para que essa geração que vem vindo para trás aí, ver que a capoeira hoje não é aquilo que aquele preconceito que a gente enfrentou na nossa época. Na nossa época, às vezes a gente tinha lugar para treinar. Eu treinava no pasto. Tem foto minha tirada no pasto treinando capoeira. Eu treinava na rua, naqueles becos escuros. Você andava com um binimbau na rua, todo mundo olhava você com maus olhos, achava que era trombadinho, qualquer coisa. Aquele preconceito, entendeu? Vou falar, não, capoeira é malandro, é bandido, é isso, é aquilo. Muitos por medo, entendeu? Outros por preconceito, muitos por racismo. E não teve como eles lutar para derrotar. Não teve como, porque foi crescendo. A verdade foi prevalecendo. Eles foram mostrando que tudo que diziam não era aquilo. Que dentro da capoeira, meu filho, a capoeira é uma mãe. Ela te ensina, mas também te educa.
Hoje a capoeira em Itanhandu, ela está aliada à nossa educação. A capoeira e a educação caminham juntas, elas estão lado a lado. Hoje eu tenho uma parceria com a escola do município, escolas particulares. Então hoje a capoeira, o que ela dá de benefício para os alunos é impressionante. O que a criança mais gosta na capoeira é o lúdico, né? A gente ensina através do lúdico. Hoje o método de ensino é mais apurado, é mais evoluído. Então as crianças elas se adaptam ao movimento da capoeira. Elas aprendem brincando. E a capoeira aqui de Itanhandu, ela resgatou muita gente, tirou muita gente do caminho das drogas. Ela encaminhou essas pessoas para ser um bom cidadão. E hoje nós temos uns trabalhos espalhados, né? Não só aqui em Itanhandu, muitos alunos. Não tem muita noção assim, mas juntando a gente passa de 500 alunos. A capoeira ela muda a vida de todo mundo. A partir do momento que você entra e você começa a gostar da capoeira, ela muda tudo na sua vida, muda tudo. Tanto fisicamente, espiritualmente, ela te dá um norte para você. Ou você se torna gente ou você se torna gente. Hoje eu fico feliz de estar aqui e saber que tem um projeto por trás dessa capoeira aí gigantesco. E que tem a mão de muita gente hoje, né? Tanto assim interno como externo, né? Tem aquelas pessoas que não praticam, mas tem aquelas pessoas que incentivam. Eu acho uma maravilha. Eu fico muito satisfeito. Me enche meu coração de alegria. Quando eu vejo aquilo, vejo aquela criança, é grande, é pequeno, é tudo, parece tudo que eu queria ver. Eu não queria ter para mim, eu queria que todos tivessem para si.